Guerreiros, deixa eu falar aqui com vocês, ó. Junto com esse material aqui, né, que eu encontrei com a minha avó, fatos e fotos, documento histórico, né, esse dossiê aqui sobre o pouso na Lua, né, a data, ó, 1969. Eu tava dando uma lida, ele foi publicado no mês de lançamento, tá certo? Então, estava acontecendo toda esse fomento, né, da ida à Lua, não se falava em outra coisa, né? E esse aqui foi um especial que foi feito justamente naquele período. Dentro desse material, eu encontrei esses trabalhos de colégio. A princípio, são trabalhos de colégio. Esse aqui é de um tal de José Neder Júnior, número 9, terceira série A. Eu não sei se é a terceira série do fundamental ou terceira série do médio. Eu acho que é do médio, porque a letra é muito bonitinha para ser de uma terceira série de fundamental. E aí eu dei uma lida e é muito curioso, porque é um texto sobre Apolo 10, que a princípio foi feito naquela época. Esse texto aqui, creio eu que deva ser dessa época, porque ele fala sobre os acontecimentos como estivessem acontecendo. Hoje em dia, se a gente for falar sobre Apolo 11, Apolo 10, a gente vai usar termos do passado, né? Apolo foi, aconteceu, é passado. Nesse texto aqui a gente vê que não, que ele vai falando como se a coisa estivesse acontecendo. Por isso que eu acho que é daquela época. E é muito curioso, estamos diante de um trabalho de escola sobre o Apolo 10, né? Feito antes do homem pisar na Lua, creio eu, posso estar errado, mas é a impressão que passa quando a gente lê. Então vamos dar uma lida aqui juntos, ó. Apolo 10. A astronave Apolo 10, pronta para ser lançada hoje, olha que louco, né? Já se encontra montada sobre o foguete Saturno V. Thomas Stafford John Young e Eugene Cernan estão em perfeita forma física e preparados para partir. Os técnicos da NASA esperam que a viagem de 400 mil quilômetros até a Lua permitirá que Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisem o solo lunar no dia 20 de julho próximo, exatamente no Mar da Tranquilidade, perto da cratera Moltke. Acho que é assim que se pronuncia, não sei. Estará cumprida assim a promessa do presidente Kennedy de que os Estados Unidos conquistariam a Lua antes do final deste decênio. Os técnicos ficaram apreensivos na noite de ontem e madrugada de hoje em Cabo Kennedy, quando dois defeitos, um no módulo lunar do complexo espacial e outro no sistema de controle da atmosfera, ameaçaram interromper a contagem regressiva e até cancelar o lançamento de hoje. Tudo como se fosse hoje, né? Isso que é louco. Parece que estamos lendo aqui um trabalho de colégio feito nesse momento em que essas coisas estavam acontecendo. Os defeitos, porém, foram corrigidos e a NASA informou que o Apolo 10 será lançada hoje, no penúltimo voo da missão Homem na Lua. Os peritos da NASA consideram a missão do Apolo 10 uma verdadeira odisseia espacial, na longa viagem de 8 dias que precede a projetada descida do homem na superfície da Lua. Stafford, Young e Cernan deverão enfrentar os maiores riscos corridos até agora pelos pilotos norte-americanos em suas viagens espaciais. A missão da Apolo 10 equivale às tarefas realizadas pela Apolo 8 e 9 em conjunto, envolvendo sérios riscos adicionais. A espaçonave permanecerá em órbita o triplo do tempo da Apolo 8 e o módulo de excursão lunar ficará afastado da astronave uma distância de 3 vezes superior à registrada na experiência de Apolo 9. Durante 3 dias, os astronautas voarão através do espaço para o seu distante objetivo de 384.400 mil quilômetros de distância. Ao encontrar a face oculta da Lua, entrarão em órbita a
111 km de sua superfície. Ao fim de 2 dias e meio em órbita lunar, Stafford e Cernan passarão da astronave para a bordo do módulo de excursão lunar, que se encontra instalado na parte dianteira da nave de comando. Desprenderão o veículo em forma de aranha e executarão uma série de manobras que os levarão por 2 vezes a 15 km do local onde o astronauta Armstrong e Aldrin pretendem descer a 20 de julho, ou seja, Apolo 10 seria os passos antes, né, a preparação para que depois Apolo 11 fizesse o pouso. Trata-se de uma região plana de forma elíptica, de 7 km de largura por 18,5 de comprimento, que os técnicos da NASA denominaram Área de Desembarque número 2. Está situada a sudoeste do Mar da Tranquilidade, perto da cratera Moke. É mais vasta e mais segura que a primeira área escolhida pelos astronautas da Apollo 7. Além disso, é uma das mais típicas regiões da Lua, onde os peritos norte-americanos esperam recolher dados científicos importantes sobre o satélite natural da Terra. Ainda a bordo da Mel, Stafford e Cernan fotografarão todos os ângulos da região escolhida para a descida dos futuros astronautas, voltando depois à cosmonave pilotada por Young. Outras importantes experiências de caráter técnico e científico serão realizadas pelos astronautas. A Apollo 10, entre outras coisas, testará o radar instalado no Mel em sua potência máxima e cerca de 560 km contra os 160 da Apollo 9. Ao mesmo tempo, testará a nova antena de altíssima frequência instalada na cabina tríplice. Embora tenha uma duração de 8 dias e 5 minutos, a experiência da Apollo 10 se definirá na prática num espaço de tempo relativamente curto, cerca de 30 horas. O dia mais longo dos 3 astronautas começará na quarta-feira, dia 21, às 20h35, com a entrada em uma órbita lunar a fim de trajeto de ida do trem espacial. Esta operação terminará na sexta-feira, às 3 horas, depois de Stafford e Cernan terem feito uma incursão de 8 horas a curta distância da Lua. A operação seguinte, que também conclui um ponto alto da missão, será um simulacro de descida na Lua, muito complexa do ponto de vista técnico. Esta operação, comandada por computadores eletrônicos, conduzirá a Apollo 10 apenas a 15 quilômetros da área de desembarque número 2. Como não haverá desembarque na Lua, os astronautas contarão com combustível em quantidade suficiente para enfrentar qualquer emergência e cumprir com êxito a sua missão. Que eles não iam pousar, né? É todo um preparamento para que a coisa aconteça na Apollo 11 depois, né? E o que mais que tem aqui? Deixa eu ver. A sua missão. Deixando preparado o caminho para o pouso da Apollo 11 e o desembarque do primeiro homem na Lua. Aí aqui ele fala sobre alguns defeitos que ocorreram na Apollo 10. Deixa eu ver. 2 defeitos foram descobertos na astronave Apollo 10, preocuparam na noite de ontem e na madrugada de hoje os técnicos da NASA. O primeiro deles foi ele fala aqui dos problemas que ocorreram. Os peritos descobriram um novo defeito. De acordo com o programa da NASA, a contagem regressiva entrou em recesso de 10 horas. Aqui não tem nada demais, também o tempo já está se esgotando. Com um dos mais precatel. Aqui alguns dados técnicos sobre a nave, sobre os estágios, né? O terceiro estágio, o foguete queimará o suficiente para aumentar a velocidade da espaçonave para cerca de... Aqui ele está falando dos estágios, né? Até alcançar a Lua, no momento adequado, provavelmente pouco depois do início da segunda órbita e cerca de 2 horas de lançamento, os astronautas farão
a reignição do motor do terceiro estágio, deixando no AD durante exatos tempos necessários, cerca de 5 minutos e meio, para acelerar a espaçonave até uma velocidade de aproximadamente 39.000 km por hora. Isso faz com que o foguete fiquem livres da força de gravitação da Terra, percorrendo uma rota que os levará à órbita lunar cerca de 350.000 km de distância, né? Então é muito interessante, gente, porque, sei lá, a primeira vez que eu leio um trabalho de escola, né, feito naquele período, né, onde as coisas estavam ainda acontecendo, né? Muito curioso. No entanto, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre este material aqui, que eu estava dando uma lida e tem umas coisas bem interessantes. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, certo? Nos vemos por aí, um abraço.